O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser crucificado, para ser condenado à morte. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que, nos afastando de Jesus, nos encontramos abatidos, desanimados, frustrados pela caminhada. Mas quando Jesus caminha conosco, quando Jesus está conosco, mesmo diante das frustrações, o nosso coração se arde, a nossa mente sente que Jesus está presente, que Ele nos dá força na caminhada. Olha, meu querido irmão e irmã,
esta passagem do Evangelho, né, os discípulos de Emaús, representa cada um de nós, quantas frustrações nossas, não é verdade? No nosso caminhar, no nosso dia a dia, podem perceber, meus queridos, naqueles momentos de tristeza, de angústia, de desolação, é porque nós, no meio íntimo de nós estamos sentindo que Deus afastou de nós, que Deus não ouve as nossas orações, de que Deus não caminha conosco. Mas, meu querido irmão, irmã, neste tempo de oitava da ressurreição, não é, da Páscoa, nesse tempo em que Jesus está aí se apresentando como o verdadeiro Deus agora ressuscitado, tenhamos coragem, meus queridos, não desanimemos. Eu sempre digo, Deus não prometeu vida fácil para ninguém, mas aquele que acreditar nele, aquele que mesmo diante dos reveses amargos, aquele que mesmo diante de uma doença que acha que não tem cura mais, é nesse momento, meus queridos, é que nós devemos depositar a nossa confiança em Deus, nesse Deus que ressuscitou o seu Filho, e como filhos adotivos que somos, seremos ressuscitados também. Olha que Jesus, não é, diz que vai embora, que vai seguir, ali eles se tornam solidários, que bom, fica conosco, já é tarde, é perigoso o caminho, fique aqui, amanhã sossegue. E Jesus então fica com eles e logo vai partir o pão. Meu irmão, minha irmã, você sabe que muitas vezes as nossas frustrações, os nossos desânimos, o nosso afastar de Jesus, é porque a gente ouve muita coisa aí na internet, no celular, não é? É muito padre, é muito bispo que às vezes está caminhando de um lado errado, caminhando diferente, às vezes uma decepção, não é? Na igreja. Olha, meu querido, Jesus é aquele que se oferece para nós como alimento, pão e vinho oferecido, corpo e sangue de Jesus agora ressuscitado na hóstia consagrada, é nos alimentando todos os domingos, se possível todos os dias, da Sagrada Eucaristia, é que nós vamos ter força e coragem para não desistir da caminhada, para entender que Jesus ressuscitou verdadeiramente, vive no nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Ô meu irmão, ô minha irmã, clique aí no sininho, dê seu like, se inscreva no canal. Vamos juntos evangelizar, vamos juntos mostrar, não é, aos discípulos de Emaús de hoje, não desanime, acredite, eu sou o Senhor, eu venci a morte, vocês vencerão comigo. Que assim seja. Amém.